é o sucesso? Sucesso, uma palavra que muitos acreditam ter um significado objetivo, mas que na realidade é totalmente subjetivo. Ser bem-sucedido pode ter sentidos totalmente diferentes para cada um. Reconhecer o significado que o sucesso tem em sua vida é fundamental. Afinal, sucesso é alcançar o encontro íntimo com o seu propósito. Muitos dos nossos sonhos, a princípio, parecem impossíveis. Depois, parecem improváveis. E então, quando encontramos de fato o nosso propósito, logo se tornam inevitáveis. E quão difícil é encontrar o seu propósito quando tudo parece ser contrário. Até porque somos incapazes de imaginar o amanhã. E muito menos tudo que ele pode nos trazer. Mas cabe a cada um escolher a sua percepção, criando-se as suas oportunidades todas as manhãs. A Propósito hoje apresenta Você é um Sucesso. Com nossos heróis de hoje, Cid Torquato, Rafa, doutora Carla Queiroz, nosso amigo Jesus. Cid, o que é propósito? Bom, propósito é uma vontade ou uma determinação de fazer alguma coisa. O que é propósito para o Cid Torquato? Eu sempre tive isso muito claro, é ajudar, é construir um mundo melhor. Eu sempre trabalhei, sempre atuei pensando em fazer um mundo melhor e que eu seria um agente desse processo, né? Pelo menos fazer a minha parte bem, mas sempre com essa visão de melhorar o mundo, melhorar as coisas para todo mundo. Uma visão coletiva. Mas e para o Cid Torquato, o que é o sucesso? Ele tem a ver com propósito? Sim, tem uma atuação relevante, né, dentro dessa ideia de construir um mundo melhor, né, ter uma participação que de fato esteja nessa direção, né, e com resultados que possam ser vistos nesse sentido. Ou sentidos, porque o sucesso é algo muito subjetivo. Sim, eu persigo o meu. Eu acho que eu sempre estou no bom caminho. Esse é o conforto de termos um propósito. Eu não me critico na trajetória que eu segui. Eu acho que eu estou no bom caminho. Estava no bom caminho. Quer dizer, tenho vivido uma vida com propósitos muito positivos. Quem é o Cid Torquato? Da onde nasceu esse propósito? Ele sempre esteve aí? Bom, tem dois Cids, né? Um Cid antes do acidente, até 44 anos, uma vida inteira, viveu uma vida normal, nasceu em Mogi das Cruzes, fez São Francisco, e embora eu tenha trabalhado pouco com direito, sempre muito mais em comunicação e negócios, né? E depois quebrei o pescoço em 2007, num acidente. Se importa de contar um pouquinho pra gente como aconteceu? Tranquilo, já trabalhei muito essa questão e foi num acidente, foi num mergulho mal calculado na Croácia, ainda para complicar um pouco mais a situação, e daí comecei uma nova vida. Eu falo brincando, né, e hoje em dia até politicamente incorreto, assim, eu digo que se eu fosse escrever um livro, ele chamaria de Macho Alfa, a Criança Esperança. Gostei dessa. Então eu estava no topo da minha vida profissional, assumindo a presidência de uma empresa norueguesa no Brasil, e depois... No auge da sua carreira, o chão saiu umas de férias baixo. na Croácia literalmente te tirou o chão. E daí eu tive que construir tudo de novo. Foi uma construção, e principalmente sob a ótica do preconceito e da exclusão. As pessoas, assim, a sociedade como um todo não quer pessoas com deficiência. Tem dificuldade de lidar com o diferente, né? Não só com a deficiência. Em todos os aspectos, aquilo que é diferente assusta. No caso da deficiência em si, é muito mais a percepção de trabalho. Isso vai dar trabalho. Um pouco da responsabilidade que está envolvida nisso, e também do estranhamento, de não saber o que fazer. Sim.
Então, Às vezes as pessoas até querem, mas ficam com aquele certo receio. Eu não sei como, eu não sei como dizer, eu não sei o que pode fazer, o que falar. É um tema... Qual conselho você traz para essas pessoas? É maluco, né? A deficiência é um fato, é uma ocorrência da vida, mas ainda é muito tabu, é um pouco discutido, é meio varrido para debaixo do tapete, escondido atrás da porta, e o que eu tenho feito nos últimos anos é expandir essa discussão, né? Tentar levar a discussão sobre deficiência para todos os lugares, ou seja, para que as pessoas discutam e para quando ela chegue não seja um choque tão grande, porque é uma ocorrência da vida, pode acontecer com qualquer um. Faz parte da loteria da vida. Com certeza. Então, não é que a gente tem que estar preparado para sofrer um acidente. A sociedade como um todo tem que estar melhor preparada, aparelhada para lidar com o assunto. Lida mal ainda e as pessoas que são diferentes sofrem. Até porque nem todos têm uma boa condição e hoje vamos requerer que a condição financeira ela pesa um pouquinho nesse sentido. Totalmente. É muito oneroso hoje ser deficiente no Brasil. Muito. E a gente tem inúmeras limitações e sem esse apoio fica ainda mais difícil. Só uma questão que é o seguinte, não é uma questão cultural. É mundial. No mundo inteiro é assim. É mundial. Com algumas diferenças, obviamente. Os Estados Unidos talvez seja o lugar onde as coisas fluam melhor. A Europa tem países onde também se destacam mais que os outros. Mas esse preconceito está no mundo inteiro. Sim. Então, é importante a gente discutir, porque eu digo que é uma questão atávica. Quer dizer, que o preconceito não está nesse contato do dia a dia. Ele já está com a pessoa de forma atávica, quase que instintiva. Quase que instintiva, é verdade. Então, a gente tem que quebrar, o processo civilizatório tem que quebrar com isso, né? Amenizar esse sentimento negativo que existe e, na verdade, abraçar as pessoas que... É isso que nos falta como seres humanos. Acolhimento, né? Esse acolhimento mesmo, né? É um acolhimento. Antes, o diferente era excluído. A gente viveu isso muito tempo, iam para os antigos sanatórios e diferenças múltiplas, né? Não só uma diferença física. E hoje a gente está nesse momento de transição coletiva, né? Às vezes não há maldade nenhuma. Na maior parte das vezes não há maldade nenhuma. O sujeito simplesmente não sabe como acolher. Ele não está preparado para acolher. Há até a boa vontade em se acolher. Mas há aquele medo de saber qual a maneira certa de lidar, aquele receio. Exato. E hoje nós vemos também nesse cerne de transição, né? Nós vemos a criação de instituições, né? De reabilitação, de acolhimento. É demandante, financeiramente demandante. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Isso custa muito caro para o doente, né? Ou para a pessoa que tem uma certa limitação, seja ela qual for. E essas instituições, elas vêm amparar, né, esse nicho da sociedade que precisa desse auxílio, e isso é muito novo, né? A gente passa desse momento de exclusão para um momento de acolhimento social, né, e pessoal. Todos nós estamos aprendendo a acolher as demandas. Sim. E o momento é positivo, porque a sociedade está se dispondo a discutir diversidade humana de uma forma como nunca foi feito. Então, as empresas estão investindo em diversidade. Com certeza, e então aquele padrão, é um bom momento, é um bom momento para esse tipo de discussão. Rafa, falando em padrão, nós sabemos aí que você tem uma história desde pequenininha. Sim. Traz um pouquinho dessa vitória, compartilha conosco. Tudo começou com a separação dos meus pais, quando eu tive que morar com meus avós. E por conta de toda aquela ansiedade de quando eu vou ver minha mãe, dela ficar em outra cidade trabalhando, comecei a ter compulsão alimentar. E a partir da compulsão alimentar, eu fazia dietas mirabolantes, ficava sem comer, desenvolvi bulimia e depressão.
e eu, comigo mesma, fui trazendo o propósito do que eu poderia tirar daquilo para mim e onde eu queria chegar. Por conta de viver numa cidade muito pequena, no interior, eu tinha muitos sonhos de trabalhar com moda, mas com muitas limitações. Eu decidi, vou superar isso, não sei como, mas eu vou. A partir disso, eu fui trabalhando dentro de mim, assim, que eu precisava romper esses padrões de que eu deveria seguir outro ramo da minha vida. Eu não deveria fazer moda pelo meu padrão. Aquele estigma de que o gordinho não pertence ao Fashion Week. Não pertence. Como aconteceu comigo. Quando eu entrei para a faculdade, quando eu mudei para Belo Horizonte, muitas portas fecharam por eu ser obesa. E a partir disso, eu resolvi fazer minha bariátrica. Você fez a bariátrica por uma decisão própria, eu não estou confortável no meu corpo? Sim. Ou um pouquinho veio também daquela questão do bullying, daquela questão do que a sociedade esperasse que você fosse, para que você se enquadrasse naquilo que você se sentia com afinidade, naquilo que você queria? Foi, acho que um misto de tudo, principalmente quando eu ia para a faculdade, não passar na catraca do ônibus. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Então, eu tinha que passar pela porta da frente, ficar sentada na porta da frente. E imagino que isso ocasiona-se toda essa questão de que estão me vendo, o que estão dizendo. O que e é um tá sendo sofrimento comentado. muito grande para tecer. Sim, então a gente todo momento anda olhando para os lados pensando o que estão comentando sobre mim, o que estão falando sobre mim. E o fato disso me fez me isolar cada vez mais dentro da faculdade e fazer menos amizades. Ficar mais tímida, não conseguir apresentar trabalhos, ter muitas crises de ansiedade. Porque você já começa a se ver com aquele pré-julgamento que a sociedade não me aceita. Você briga consigo mesmo no espelho. Você fala que aquilo está errado. Você não consegue se amar. Então, a partir daquilo, eu pensei, olha, é o meu desejo. Por mais que seja implantado, também é o meu desejo. Então, eu resolvi, marquei a minha própria consulta. Você marcou antes, depois de você começar a costurar, que você me contou que você começou a costurar novinha. Comecei a costurar com 12 anos, porque eu não tinha roupa que me servisse. Então, eu via minha avó fazendo roupas para fora e eu tive vontade de sentar na máquina. Aí, vendo ela fazer tudo, eu aprendi sozinha mesmo, fazer minhas roupas, porque queria ir para uma festa de aniversário, não tinha um vestido. E aí, com isso que você foi fazendo para você, foi que você foi descobrindo o seu dom. Meu dom. Foi que você foi encontrando ali o seu propósito, tendo aquele encontro íntimo, se sentindo melhor e indo atrás daquilo. Sim. Aí eu fui fazer curso técnico, fiz, mas eu já sabia tudo que estava sendo ensinado, saí, fui para a faculdade. Mas quando eu entrei para a faculdade no segundo semestre, eu resolvi parar para poder fazer minha bariátrica. E assim que eu fiz... Teve o apoio das pessoas? Não muito. A minha mãe, de primeiro, ela foi muito contra, porque era pré-julgado que quem faz bariátrica é uma pessoa fraca, entendeu? É aquele estigma. É só fechar a boca. Fecha a boca que você emagrece. Mas não foi assim que funcionava. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito obesa. Então, eu atingi meus 130 quilos, medindo 1,53 m. Então, aquilo para mim, assim, era uma coisa que me machucava muito, porque onde eu passava, eu recebia comentários e olhares. Principalmente, seu rosto é tão lindo, por que você não emagrece? Como se falar ser gorda fosse uma ofensa. Não é. Ser magra também não é elogio. Então, isso foi coisas que eu fui aprendendo no decorrer do meu emagrecimento. Principalmente que eu cheguei em São Paulo ainda obesa, tive muitas dificuldades. E sempre uma mulher forte, independente, saiu de casa muito cedo. Saí com foi morar na 16 anos. França. Fui para Paris. Eu decidi ir, falei com a minha mãe, vou trancar a faculdade. Pela questão de moda também. De moda também. Quero conhecer, quero mostrar que eu tenho meu valor também, estando fora. Não vou ser taxada como só a menina gordinha que sabe costurar dentro da faculdade. O que é propósito para você? Eu acho que é a força, é saber o que você quer. O que você quer no mundo, o que você veio fazer no mundo. E o que você faz para atingir aquilo. Será que isso é algo que a gente escolhe ou que nos escolhe? Já volto com você. Coloquei uma mão aqui para segurar numa placa, né, tinha uma placa de ardose. No que eu coloquei, eu acabei indo um pouco pro lado. Aí eu meio que me pendurei. No que eu pendurei, ela quebrou. Aí foi onde aconteceu o acidente.
Aí acho que prensou o meu braço na borda da piscina, deu uma fratura exposta, rompeu todos os tendões extensivos.